Entrevista com o Dr. Luiz Baez. Ele tem milhares de seguidores em todo o mundo. Qual é a sua receita, doutor? Minha receita é seguir a palavra de Deus. É a base de tudo o que faço. É a verdade e a vida. Então isso é o que sempre tento abordar nas conferências. Que a pessoa abandona a mentira para viver a verdade de Deus. Qual é a sua opinião sobre a grande quantidade de proteína animal consumida atualmente? É muito triste o que aconteceu, né? Eu cresci sob essa mesma temática de consumir grandes quantidades de proteínas animais. E através da verdade de Deus, abandonei a prática do consumo de carnes animais. Essa proteína animal é uma proteína composta, mas uma proteína bastante tóxica para o corpo. Altos em nitritos e realmente quando essas substâncias nitrogenadas chegam ao nosso corpo, afeta muito o fígado e afeta muito os rins. Ao afetar o fígado, afeta muito a mente e é muito difícil que uma pessoa possa abandonar seus hábitos por si só. Assim, o consumo de carne animal é totalmente tóxico. Vemos na natureza que os animais que vivem em paz, todos são herbívoros, e os animais que comem carne de outros animais são bastante agressivos. E realmente naquela época do consumo de carne, na minha infância, eu era uma pessoa bastante agressiva também. E graças a Deus que através da sua verdade e viver essa verdade da sua palavra, nos trouxe paz e tranquilidade aos nossos corações. O homem moderno vem ganhando anos. Na sua opinião, qual é o motivo de vivermos mais tempo apesar dos nossos maus hábitos? Acho que isso vai ficar na teoria empírica, isso totalmente. Porque viver muitos anos, quando a qualidade de vida não é boa, não sei o que chamam viver. Realmente a sociedade atual está carregada de medicamentos, carregada de consultas médicas, e realmente não entendo qual é a qualidade de vida com os anos. A vida que Deus dá é uma vida sem doença, porque Ele nos chama a viver sem doença. E a qualidade que vida nos dá é uma vida de paz e tranquilidade. E não estou de acordo com essa teoria. Inclusive há médicos que dizem que geneticamente está se projetando na medicina que o homem vai viver muitos mais anos nessa geração do que nas gerações passadas. E eu duvido que isso aconteça assim. O Senhor tem estipulado que esta história tende a um fim e vai acabar. O homem tem esperanças de viver em si, mas não vai viver realmente como ele quer, se não se ajustar aos planos do Senhor. E sobre os grandes problemas na sociedade, tipo ansiedade, insônia e depressão? Bem, estamos vivendo em uma época final desta história, deste conflito, e realmente as pessoas desse tempo, a palavra de Deus descreve, seriam amantes de si mesmas. Ou seja, como vivem para si mesmos, vivem comendo para si mesmos, bebendo para si mesmos e fazendo sua vida como querem fazê-la. Quando alguém vive uma vida de egocentricidade, completamente pensando somente no eu, essa é a base da doença mental funcional da sociedade de hoje em dia. Uma vida totalmente centrada em si mesmo. Quando temos uma vida como a que Jesus levou, não vivemos com estresse. Vivemos realmente desfrutando do que estamos fazendo dia a dia. E é o que o Senhor Jesus veio trazer à Terra, tirar o estresse e a ansiedade das pessoas para dar a paz que Ele pode dar a cada um de nós. Assim a sociedade está sofrendo mais, é porque, como repito, a base da doença mental funcional é a egocentricidade de toda. O que você acha da dieta paleo que está super na moda agora? Sim, a dieta paleo teve sucesso porque quando um paciente diabético, os pacientes diabéticos, foram colocados na dieta paleo, por poucos meses conseguiram realmente um resultado fabuloso no controle do açúcar no sangue. Porque, claro, a dieta paleo não trabalha com carboidratos. Ao não trabalhar com carboidratos, os níveis de açúcar se regulam, mas não quer dizer que era a dieta realmente efetiva, porque mostramos nós como esses médicos em Massachusetts, médicos que seguiram uma alimentação com 4,5 porções de carne por semana, acarretaram muitas doenças e morte, e doenças cardiovasculares, muitas falhas cardíacas através dessa alimentação. A dieta paleo, quase sempre as estatísticas deles e os estudos, não abrangem períodos muito grandes. Então, o nosso sangue, por exemplo, tem uma mudança a cada 120 dias. Nossa medula óssea regenera as células sanguíneas a cada 120 dias. Não posso ter um resultado até que passem cerca de 6 ou 7 regenerações de sangue para eu começar a ver um resultado positivo no corpo. Não que me diga um nível de açúcar no sangue, mas que me diga realmente totalmente a saúde completa do paciente. Eles se curam com isso? Duvido muito. E as estatísticas disseram tudo. E sobre essa tendência atual de os jovens atletas consumirem muitos carboidratos?
saber que quando exageramos no consumo deles, e recentemente vimos um atleta italiano morrer de um ataque cardíaco em seu quarto, primeiramente não tinha colesterol alto, não sofria de pressão alta, não sofria de nada, aparentemente, mas apareceu morto. Temos visto jogadores de futebol caindo no campo de futebol de um infarto massivo do coração. Então, a que se deve isso? A grande ingestão de carboidratos, então, tendem a subir os níveis de açúcar no sangue repentinamente, embora nosso pâncreas responda com insulina, mas isso desencadeia a formação de coágulos sanguíneos em nós. E isso cria inflamações arteriais através do aumento de cortisol no sangue. E isso é o que leva o paciente realmente a padecer essas coisas. Embora eles consumam alta quantidade de carboidratos, se fossem consumidas altas quantidades de frutas em vez de carboidratos ou hidratos de carbono, o resultado seria mais eficaz, totalmente. E como o açúcar age em nosso corpo? Bem, o açúcar processado, digamos, não é? Quando se consome açúcar processado, nosso corpo responde de uma maneira impressionante. Apenas ao chegar ao intestino, sem ter passado pelo sangue, o açúcar já está fermentando e produzindo um radical alcoólico chamado acetaldeído. Então, dessa maneira, a pessoa começa a sentir uma espécie de dormência, tontura ou obnubilação na mente. Depois que o sangue aceitou a glicose que entrou, então os níveis de insulina no sangue começam a subir e ao aumentar os níveis de insulina, como já falamos, sobe o colesterol, os triglicerídeos, a homeostase ou as coagulações sanguíneas, mas também vai diminuir a melatonina, começam a ter problemas com o sono à noite, vai diminuir os hormônios de crescimento humano, tão importantes para reparar os tecidos. Também vai diminuir a queima de gordura do corpo, a redução do colesterol quando se consomem açúcares. Também vai diminuir a energia do corpo, que é produzida através do fígado quando mantemos níveis adequados de açúcar. Temos mais energia quando consumimos frutas do que quando consumimos carboidratos. Quanta água você deve beber por dia? Fisiologicamente, a resposta a sede é um alarme do sistema límbico. Quando a sede se apresenta, o corpo está exigindo uma dívida que se pague de 1,5 litros de água. Então, já quando você toma o primeiro copo de água de 8 onças ou menos, já o sinal desaparece. Desliga imediatamente o sensor no hipotálamo e pensamos que já resolvemos o problema. Realmente, quando há sede, é preciso repor 1,5 litros de dívida e dar ao corpo 3 litros de água quando é um homem e 2,5 litros de água quando é uma mulher. Essas são as necessidades diárias do consumo de água, realmente estabelecidas fisiologicamente. Que tipo de água é recomendado consumir? Água alcalina, água ácida ou água destilada? Da água destilada, que mencionaste por último, nós não a recomendamos porque é antinatural. A natureza não produz água destilada porque a água destilada não tem minerais. A água destilada foi fabricada puramente em laboratório há muitos anos para misturar medicamentos e para fazer os soros, misturando já as coisas sob uma água que é neutra, livre de minerais. Mas a natureza não apresenta isso. É uma água limpa, não podemos negar, não tem bactérias, mas não é saudável. A água que se deve consumir é a água alcalina, puramente alcalina. Nosso corpo ela tem no sangue um pH de 7,365. A água ácida, que é a comum que encontramos, mineral ácida, tende a baixar o nosso pH e inclusive aumentar o pH estomacal. Quando usamos água alcalina, teremos um esôfago que não é incomodado pelos ácidos que vêm do estômago e vamos ter uma melhor digestão dos alimentos. A água alcalina tem muitas propriedades, inclusive os alimentos são absorvidos muito melhor quando há água alcalina no trato digestivo do que quando há água ácida ou água sem minerais, como a água destilada. Existem dietas eficazes? Não gosto muito da palavra dieta, notei, porque a dieta tem um tempo, tem um começo e tem um fim. Não? Nós falamos de um estilo de vida saudável, não? Um estilo de vida saudável baseado no que a palavra de Deus nos reflete. Não? O que foi a saúde que Deus queria projetar em Adão para a eternidade. O plano de Adão e Eva foi o plano original. O melhor plano que um ser humano pode adotar nesta vida é o plano que Deus deu a Adão e Eva. Um plano que com as frutas Deus não ia causar diabetes, não ia causar câncer, não ia causar tumores, ia causar felicidade, não mau humor.
E vemos como quando o homem rompeu a alimentação de Deus, as coisas começaram a acontecer e como a doença começou a chegar ao ser humano. Comida cozida ou comida crua? Que se utiliza para designar as comidas é de entre cru e cozido, não? As pessoas se assustam quando ouvem a palavra crua. E às vezes eu prefiro usar a palavra natural. Como vem da natureza, assim gira, porque a palavra crua soa crudamente crua e as pessoas tendem a se incomodar com ela, mas realmente a alimentação crua é a alimentação que se utiliza quase sempre para todo caso de desastre, doença, cânceres e outras coisas. Sempre é preciso colocá-la crua. O paciente sai ileso muitas vezes disso, claro, porque é preciso combinar outras coisas junto com a alimentação, como o seu estado espiritual e seu estado emocional com o Senhor. Mas quando o paciente sai disso, sente-se liberado e diz, ok, bom, já posso voltar a comer cozido novamente porque a dieta crua me curou. E eu sempre pergunto às pessoas, se a dieta crua te curou, o que faria a dieta se já está saudável? Que mudança produziria no teu corpo? Se já estás bem, como as células se regeneraram de um câncer, o que acontecerá com as células daí em diante? Se esperarmos 7 anos, podemos ver o que Deus fez com Nabucodonosor, na palavra de Deus, que o colocou 7 anos em uma alimentação de plantas do campo de erva. E Nabucodonosor foi regenerado física, mental e espiritualmente. E pôde entender o que não entendia no passado através das mensagens que lhe chegavam por Daniel. Quantas refeições devem ser feitas por dia? Nós praticamos assim, é uma ingestão de alimentos de 2 refeições por dia, muitas vezes fazemos 3, tudo depende da situação em que nos encontramos, mas preferencialmente 2, bem feitas. Boa alimentação. Será que os diabéticos não teriam problema em consumir apenas 2 a 3 refeições por dia? No início do tratamento de diabéticos é melhor que eles façam as 3 refeições por dia, não é? À medida que forem se recuperando, não é bom deixá-los muito tempo sem ingerir alimentos, porque se não ingerirem alimentos, o jejum aumenta os níveis de açúcar no sangue no início e é melhor que façam 3 refeições por dia. A que horas devemos ir para a cama e levantar? Eu vi algo da nossa autora dizer que cada lâmpada deve ser apagada antes das 9 da noite. E o que fiz foi eu ir ao livro de Fisiologia Médica para ver que sentido isso fazia. Realmente, quando nós nos levantamos de manhã e fazemos exercício, que esse era o trabalho de Adão, sair ao campo, então nossos hormônios de crescimento sobem e por volta das 3 da tarde começam a descer e descem. Mas há algo que acontece quando não estamos fazendo exercício, que começa entre 8 e 9 da noite. As hormonas de crescimento, naturalmente, começam a elevar-se mais do que quando fizemos exercício e começam a baixar perto das 4 da manhã. Assim, quando aproveitamos esse horário de dormir cedo, então podemos alcançar uma recuperação do corpo muito maior. Por que você acha que existem tantas pessoas com câncer hoje em dia, mesmo pessoas que cuidam da saúde? Bem, se você se refere a isso, somente estamos nos referindo a pessoas que estão comendo de forma saudável. Mas o seu coração não está saudável, a sua mente não está saudável, as suas emoções não estão saudáveis. Com cada emoção negativa, nosso sistema límbico emite um sinal. Isso se chama área de punição do cérebro. Com cada emoção negativa e cada pensamento negativo, nós produzimos citocinas em nosso corpo, substâncias tóxicas que intoxicam as células. E estas são substâncias que não podemos evitar. Cada pensamento negativo ou positivo produz 70 a 90 milivolts em nós, mas produz 90 substâncias diferentes. Se meu pensamento é bom, vou produzir 90 substâncias boas. Se meu pensamento é mau, vou produzir 90 substâncias más que serão tóxicas para nossas células. E muitos dos cânceres são produzidos pelo rancor e a falta de perdão e o ódio. O que está acontecendo com o fígado gorduroso? Com o fígado gorduroso, há um problema que é causado pelos açúcares processados. O que mais produz fígado gorduroso é o xarope de milho, produzido de forma massiva nos Estados Unidos. Chamam de xarope de milho de alta frutose. Essa frutose realmente que não é uma frutose saudável, mas sim modificada e transmitida a um milho que não é fruta, mas tem frutose, tende então a elevar os níveis de açúcar no sangue, e esse nível elevado de açúcar faz com que o corpo retenha gordura. E onde armazena? Nosso fígado é o armazenamento de gordura no nosso corpo, e começa a se formar um fígado gorduroso. Se o paciente abandonar essa prática e se dedica a consumir mais frutas e vegetais de forma natural em cerca de 3 meses, pode ir ao médico para fazer os exames e ver como o fígado responde a esse grande favor que lhe foi feito.
O consumo elevado de proteína animal influencia o desenvolvimento da diabetes? Bem, todos os estudos médicos chegaram à conclusão de que não é tanto o açúcar, mas sim a gordura animal que causa o problema em nosso corpo da diabetes. Mas tem-se notado muitas vezes que essas gorduras animais consumidas de forma frita elevam os níveis de ômega 6 e isso tende a levar à síndrome metabólica e ao problema de diabetes que há hoje mundialmente. Há muita comida frita, né? As pessoas estão consumindo muitos alimentos fritos e isso tem uma tendência a levar mais à síndrome metabólica ou diabetes também.